Olá, Lucas, prazer. Sou Daniel, colaborador do Seja. Boa tarde, bem-vindo. A gente já está Olá, boa tarde, começando, tudo tá bem? bom? Tudo Sim, bom. sim. Só aguardando aqui um ok do Elias. Felipe Azevedo, Matheus Salles também estão contigo na mesa. A gente Olá, vai, Lucas, boa vai dar tarde. início já já. Deixa eu ver se o Elias vai entrar também. Está mandando mensagem aqui. Tá, ele está entrando aqui também. Ele falou que vai vir. Lucas, quando quiser, fica à vontade para começar. Boa palestra a todos nós. Olá a todos me ouvem, boa tarde. Estamos aqui na nossa quarta mesa do nosso evento do Congresso Internacional de Estudos Sefarditas. Eu sou Lucas Fernandes, sou o coordenador da mesa, também vou estar apresentando os trabalhos, juntamente com nossos colegas o Felipe Azevedo e o Matheus Salles. A gente sabe que, né, ao longo da pandemia, começamos a nos acostumar com esses eventos online, né? Mas às vezes parece difícil fugir das dificuldades técnicas. Então, se houver algum tipo de dificuldade técnica, nós vamos nos comunicando aqui pelo chat, pelos bastidores, né? Quero começar agradecendo aos organizadores do evento, aos apoiadores, Instituto Brasil Israel, a Universidade de Oregon, o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, o UNIESB, que é o Núcleo de Interdisciplinar de Estudos Árabes e Judaicos da FRJ, a Azrieli Center for Israel Studies, e, é claro, a realização do evento, que está na conta do Centro de Estudos do Judaísmo Amazônico, inclusive na pessoa do nosso amigo Elias Salgado. Nessa mesa, nós vamos estar aqui expondo parte dos nossos trabalhos sobre o sefardismo marroquino, e o título da mesa, Sefardismo Marroquino, Resultados de um Encontro Singular. Nós temos aí cerca de 1 hora e nós vamos estar falando em sequência e no final abrindo para perguntas. A princípio, a nossa divisão de tempo será de 15 minutos para cada comunicador e depois teremos cerca de 10 minutos para perguntas. Você que está nos assistindo, inclusive pelo YouTube, não esqueça de curtir essa transmissão, comentar, para que nós possamos saber claramente quem está participando, interagindo com a gente, e também as perguntas serão computadas para o final dessas apresentações. Vou estar iniciando as apresentações, né? Geralmente o coordenador fecha as apresentações, mas eu vou estar iniciando porque eu sei que as apresentações dos colegas vão ser muito mais empolgantes, né? A minha apresentação está mais voltada para a questão de historiografia, mas de uma forma bem interessante, essa mesa vai ocorrer de um modo que todas as apresentações elas se complementam, né? Eu dei uma olhada nos temas e há pontos que eu vou falar que vão se retroalimentar nas outras apresentações e vice-versa, né? Então, de certa forma, é uma mesa totalmente colaborativa, né? A minha apresentação, eu quero iniciar com a minha apresentação e depois estarei seguindo a ordem que está colocada na programação, né? A minha apresentação é Tushavim,
e Megoraxim, a historiografia da migração sefardita e a estratificação da comunidade judaica no Marrocos. Inicialmente, né, me apresentando, eu sou mestre em História Social, que é da onde vem a formação. Tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalho a migração dos judeus marroquinos do Marrocos para a Amazônia, e essa história em conexão com outros pontos do Atlântico, né? E, enfim, trabalho basicamente na minha pesquisa acadêmica com as documentações diplomáticas que foram produzidas sobre a comunidade brasileira no Marrocos, que tinha origem judaico-marroquina na virada do século XIX para o XX. A minha apresentação de hoje ela está relacionada justamente às possibilidades de leitura da constituição social dessa comunidade judaica no Marrocos a partir da historiografia que foi produzida. Claro que quando nós falamos e apresentamos um trabalho relacionado à historiografia, né, nós sempre fazemos um título que deixa, né, uma sensação de completude maior do que a apresentação de fato vai poder comportar, né? São inúmeros os trabalhos que têm sido produzidos e as vertentes teóricas que têm analisado a história dos judeus, a história dos sefarditas que se estabeleceram no Marrocos, e o meu propósito aqui é pontuar alguns autores e, a partir desses autores, colocar algumas das características das correntes teóricas e historiográficas que eles representam e que eles ajudaram a compor, né? Então, inicialmente, partindo dos clássicos, né, eu queria citar o autor Caro Baroja, que é um escritor, um historiador espanhol, que ele lança a historiografia do movimento sefardita, dos judeus sefarditas, a partir da visão espanhola dos anos 50, um período já, né, contextualizado após o início, né, após o início do término, né, um oxímoron, mas quando você tem o restabelecimento da independência do Marrocos e você tem uma série de linhas historiográficas que vão estar percebendo a presença sefardita no Marrocos a partir de uma identidade judaica espanhola. Aquele marco temporal que nós costumamos citar, né, 1492, a expulsão dos judeus da Espanha e depois de Portugal, vai ser colocado em questão em favor de uma espécie de relacionamento entre a comunidade ibérica, judaica pré-expulsão, e o norte da África, colocada a percepção de que esse marco temporal, a expulsão, né, que é o marco, a expulsão dos judeus da Península Ibérica, que é o marco negativo para a identidade espanhola e portuguesa, ele vai ser questionado por Caro Baroja e pela linha de pesquisa hispânica, espanhola, vai ser questionado em favor de uma continuidade de fluxos de membros da comunidade espanhola entre os reinos cristãos que vão se estabelecendo ao longo da Península Ibérica e o próprio território norte-africano. Então, Caro Baroja e outros autores, estou citando ele como principal expoente dessa vertente, né, vai tirar o marco de 1492 e dos editos de expulsão e de batismo forçados e vai colocar uma perspectiva migratória ao invés de uma perspectiva persecutória, né? A ideia de que desde o tempo do Califado Almôada, quando você tem uma série de perseguições aos judeus no norte da África, o que hoje seria Marrocos, o que hoje seria Argélia, o que hoje seria Tunísia, né? E você tem um fluxo constante, tanto de judeus quanto de muçulmanos, entre a Península Ibérica e o norte da África, né?
Isso demarca uma colocação da percepção dos autores, claro, dos historiadores, dos estudiosos do sefardismo, a percepção deles sobre essa história e sobre essa narrativa que não vai condizer, não vai ser referente apenas aos sefarditas, mas que também vai implicar, até de certa forma, um aspecto moral para Portugal e Espanha, por exemplo. Né? Caro Baroja vai relatar aqueles aspectos contraditórios, por exemplo, do posicionamento dos judeus nos reinos de Aragão, Castela, de Portugal, onde eles eram vilipendiados, eram ofendidos, mas eles também eram verdadeiros homens de confiança. Ou seja, se por um lado você tem uma Península Ibérica hostil àqueles que não eram judeus, e Caro Baroja ele não vai relacionar essa hostilidade diretamente ao cristianismo, mas vai relacionar essa hostilidade a uma herança cultural e jurídica vinda dos visigodos, que vão ser, segundo essa corrente historiográfica, vão ser os primeiros a estabelecerem instituições preocupadas com a pureza de sangue, e ele vai transferir essa conta negativa para os reinos visigóticos e a herança visigótica, de forma a não implicar moralmente a Espanha, sua casa, né, sua terra natal, seu contexto, quando ele escreve seu livro Judeus da Espanha Moderna e Contemporânea. Por outro lado, né, além da Espanha interessada no Marrocos, você tem também a França, historiadores franceses. Né? Claro que esse termo parece sempre genérico, mas dentro dos limites que nós temos aqui de tempo de exposição, né, Daniel Rivet vai sinalizar como no Marrocos, no próprio Marrocos, presença francesa posteriormente, de forma colonial, né, vai afirmar a posição da comunidade judaica em contradição àquilo que se apresentava ao longo dos séculos, a presença judaica no Marrocos, e aí não falando apenas de sefarditas, mas falando principalmente do que depois vai se chamar de judeus nativos, e a gente vai observar isso com mais calma daqui a pouco. Né? Daniel Rivet vai dizer que no Marrocos, na cidade marroquina, esses judeus não eram nem incluídos, nem excluídos. Eles não eram considerados marroquinos no mesmo patamar que os cidadãos muçulmanos, mas eles também não eram vistos com a mesma desconfiança com que a comunidade muçulmana do Marrocos, né, a maioria da população, via os estrangeiros, por exemplo. Então, a historiografia francesa vai olhar para os judeus marroquinos e essa construção de identidade gradual ao longo dos tempos, né, como algo que vai mover a comunidade judaica no Marrocos para uma espécie de entrelugar, usando aqui um termo dos estudos culturais, né, já que no livro História do Marrocos, de Moulay Idriss a Mohammed VI, Daniel Rivet vai dizer que os judeus não eram nem incluídos e também não eram excluídos. Né? Quando a gente observa produções mais recentes, né, nós podemos analisar como as configurações, e aqui eu utilizo um conceito do Norbert Elias, sociólogo, né, um daqueles que questionava a sociologia estruturalista, mas também a percepção atomista da sociologia. Norbert Elias defende que as comunidades, a sociedade deve ser compreendida a partir da relação indivíduo e contexto, no sentido de que tanto o indivíduo altera o seu contexto, quanto o contexto altera o indivíduo. Né? Ele vai, de certa forma, criar uma terceira via nas discussões epistemológicas da sociologia. Né? E a partir dessa noção de configuração, que eu proponho aqui perceber como aspectos diferentes da sociedade judaica no Marrocos, né, vão ser configurados ao longo do tempo, seja pela já existência de um contexto, né, quando a gente pega já no século XVIII, XIX, a gente fala do sefardismo no Marrocos, a gente está falando de uma comunidade complexa, mas que se tornou complexa ao longo de relacionamentos de grupos diferentes. Né? Então, por exemplo, a Jessica Maglin, no seu livro Across 13,
né? Ela que é afiliada a essa escola dos estudos sefarditas nos Estados Unidos, ela vai colocar a condição que era evidente, a condição primordial do judeu no mundo muçulmano, que é a dimitude, né? A noção desse judeu como vamos colocar assim, nos nossos termos, um subcidadão, não, um cidadão de segunda classe. Então você tem, a partir do Pacto de Omar, tanto judeus como cristãos em posições limitadas na sociedade muçulmana, mas, por outro lado, né, esses judeus eles eram também, e judeus no Marrocos falam, por enquanto, de modo genérico, né, eles vão ser também protegidos ao longo dos tempos, dos séculos, das dinastias marroquinas. Os melas, eles vão sendo associados ora a uma dinastia, ora a outra dinastia, ora a um monarca, ora a outro. E era um bom sinal para o monarca que ele tivesse protegidos dentro da comunidade judaica. Então os monarcas vão construir os melas para colocar os seus protegidos, digamos assim. E quando muda a dinastia, quando muda o monarca e quando o seu rival sobe ao trono, naturalmente ele persegue aqueles que eram os protegidos do monarca anterior. E isso faz com que essa comunidade judaica no Marrocos, ela seja ora protegida, ora perseguida, né? Alguns melas eles vão fornecer, vão ser credores dos próprios disputantes do trono, aqueles que disputam o trono vão obter crédito. Por exemplo, o Melá de Tetuan vai ser citado na historiografia como um local onde alguns príncipes alauítas obtiveram empréstimos para financiar as suas tropas, né? E no seu livro, Jessica Maglin, ela vai justamente colocar como uma variedade, uma complexidade no estatuto, na posição, na condição do judeu dentro da comunidade, dentro da nação, do reino do Marrocos, né? Lembrando que o nome islâmico do Marrocos, né? Al-Maghreb Al-Aqsa, que significa extremo ocidente em relação a Meca, Medina. Então, nesse extremo ocidente, você tem as instituições típicas, tradicionais do Islã, agindo, atuando, funcionando de modo extremo, de modo diverso, como elas funcionam ou funcionariam no centro da Umma, no centro da comunidade islâmica, no centro da Península Arábica, né? O próprio antropólogo Clifford Geertz, ele tem um livro onde ele faz essa comparação do estabelecimento do Islã, por exemplo, entre o Marrocos e o outro extremo, que seria a Indonésia, e mostra como essas instituições elas vão se formar e vão atuar de forma diferente no Marrocos. Daí que a condição do dhimmi é aplicada aos judeus marroquinos, mas ela é aplicada de modo diverso, de modo complexo, né? E aí, mais um autor, Hans Borger, né, ele vai escrever a história do povo judeu, ele vai citar, né, essa estratificação inicial dos judeus, não apenas no Marrocos, mas em outros territórios da África do Norte, do Maghreb, né, entre aqueles que eram considerados os residentes, né, os Toshavim, e aqueles que haviam sido expulsos da Península Ibérica e haviam chegado no norte da África, os Megorachim, né, os residentes e os expulsos, então, são tidos como uma forma de estratificação dessa comunidade. E, a princípio, essa comunidade dividida, né, essas comunidades separadas inicialmente, elas são vistas em condições de oposição porque seguem takanut diferentes, têm percepções diferentes sobre a morte, sobre casamento, né? A princípio, a comunidade de judeus marroquinos autóctones, digamos assim, né? Permitia a bigamia, algo que não era tão comum na Península Ibérica. E assim como no Marrocos, na Tunísia também havia divisão de granas e tuanzas. Então, inicialmente, essa estratificação está marcada pela origem. Claro que eu não posso deixar de citar, por exemplo, Michel Lasquier, que vai escrever o livro sobre
a atuação da Aliança Israelita Universal entre as comunidades dos judeus marroquinos, né? E Michel Askia vai estratificar essa comunidade não mais em dois grupos, os residentes, ou seja, os nativos do Marrocos e aqueles que haviam vindo da Península Ibérica, sefarditas, mas vai relembrar que existem também, né, que dentre os tidos como residentes, você tem os judeu-árabes, né, que eram aqueles que estavam no Marrocos, não apenas acompanharam a expansão muçulmana, mas muitos estavam lá desde o período fenício, né? E, além disso, os chamados judeus berberes, né? Lembrando que o termo berbere caiu em desuso, por ser amazigh, né? Sendo que berbere é um termo pejorativo. Os amazigh, os povos livres, né? Que habitavam nas montanhas do Atlas, do Rif, no Marrocos, eram judeus que se comunicavam bem com essa cultura tradicional amazigh das montanhas, né? Alguns vão citar os dagatuns, alguns vê uma linha tênue entre os judeus que compartilhavam da cultura amazigh e os amazigh, os berberes, né, que haviam sido judeizados ao longo do tempo, né? Então você tem essa estratificação se complexificando conforme a historiografia para perceber a diversidade dentro da comunidade marroquina, judaica marroquina, né? Haim Zafrani, quando ele escreve sobre as comunidades judaicas de origem ibérica que se instalam no Marrocos, ele vai falar como os sefarditas que se deslocaram para o Marrocos, eles chegam como outsiders e, com o tempo, eles se tornam os estabelecidos, né? Para citar outros conceitos aqui de Norbert Elias. Eles chegam como aqueles que foram expulsos, os forasteiros, numa condição já dada, e, ao longo do processo de fragmentação institucional do Marrocos, conforme o Marrocos passa por uma série de crises dinásticas e por interferência de potências estrangeiras, essa comunidade sefardita vai se estabelecendo, de modo que, enquanto as comunidades nativas, digamos assim, né, os judeu-árabes, como vai dizer o Michel Askia, os Toshavim, eles eram divididos, eram organizados em núcleos com menor comunicação. Os sefarditas eles já chegam com uma rede de relacionamentos mais estruturada, não apenas entre eles, mas também com comunidades de fora do Marrocos, ou mesmo de fora do continente africano, né? Em contato com outras comunidades ao longo do Mediterrâneo, de modo que os sefarditas que se estabelecem no Marrocos, né, eles vão ocupando, com o tempo, posições chaves, né, se tornando de uma minoria, eles vão galgando degraus e se tornam os negdim, notáveis, doutores da lei. Com o tempo, eles passam a controlar o crédito, a interlocução entre a comunidade judaica e as autoridades islâmicas, né? O Haim Zafrani vai citar, por exemplo, as famílias Roth, Palachi, Maimaran, Toledano, Benatar, Serero, Abensur, Rosales, Sananés, Sumbal, Parientes, Corco, Leviuli, Ben Danan, Manzano, Verdugo, Safati, Benzemiro, Cassino, Bibaz, Coriat, El Malé, entre outras famílias, como aquele núcleo duro que vai se estabelecer, né, e a partir do estabelecimento desses sefarditas como principais interlocutores e representantes da comunidade judaica no Marrocos, né, você começa a ter uma diluição das oposições entre os sefarditas e os tidos como nativos, entre os Toshavim e os Megorachim, de modo que a configuração da comunidade judaica no Marrocos ela vai se invisibilizando, né? Lucas, Já caminhando para o final, sim. Obrigado. Só queria te avisar disso. Obrigado. Já fechando, né, já encerrando o nosso tempo, só para encerrar citando como hoje, né, essas comunidades são vistas a partir do estabelecimento dos estudos judaicos, dos estudos sefarditas, aliás, principalmente a partir de pesquisas de universidades norte-americanas, mas não somente, estamos nós aqui também, né, e os palestrantes desse nosso congresso, onde a configuração dessa comunidade, a partir das perspectivas
dos estudos judaicos como estudos religiosos e passa-se a perceber, a partir dos estudos sefarditas, como vinculado a estudos culturais ou com conceitos do campo dos estudos pós-coloniais, tendo em vista a possibilidade de criticar essa ideia de um passado linear judeu e perceber a multiculturalidade dessa identidade judaica, né? David Wack vai escrever um livro sobre a dupla diáspora, o conceito de dupla diáspora, para explicar o sefardismo, né? Os sefarditas inicialmente diaspóricos em relação a Eretz Israel e depois diaspóricos em relação à Península Ibérica. Novamente, o termo diáspora, que inicialmente, né, acompanhou a história judaica no passado, a história hebraica, volta a ser mobilizado, dessa vez, né, devolvido por meio dos estudos culturais, para analisar essa história, essa configuração da comunidade sefardita. Tudo bem? Então, encerro aqui a minha apresentação.